Salve, queridos! Tudo bem com vocês? Tranquilos? Espero que sim. Estamos aí para mais uma aula de física e o nosso assunto hoje é de geradores e receptores. Hoje nós vamos aprender geradores, receptores e circuitos simples, circuitos que contenham os dois, geradores e receptores juntos, ok? Mas antes de resolver circuitos que contenham esses caras, a gente tem que entender o funcionamento de cada um deles. Maravilha? Então, primeiro vamos entender o que é um gerador, qual é a sua função e como ele funciona dentro de um circuito. Beleza? Então, para começar a nossa aula, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê like nessa aula, compartilhe e ative o sininho para ajudar os irmãos Fio a progredirem nesse negócio aí de aula, ok? Lembrando para vocês, galera, que o tio Fio é aquele carinha que vocês veem aí dando aula de matemática, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com o tio Fio do Maluco no Pedaço, aquele seriado do Will Smith, beleza? Como ele é meu irmão, então é conveniente que eu me chame Irmão Fio. Se ele é o tio Fio, eu sou o Irmão Fio, beleza? Maravilha? Vamos lá. Começando a nossa aula, é aula de física com o Irmão Fio. Muito bem. Galera, o que é um gerador? Primeira definição física do que é um gerador. Gerador é aquele cara que converte qualquer energia em energia elétrica. Então, um gerador ele pode converter energia mecânica em energia elétrica, energia térmica em energia elétrica, energia luminosa em energia elétrica, energia química em energia elétrica e por aí se vai. Qualquer equipamento que faça esse tipo de conversão é classificado como um gerador de energia. Perceba que um gerador ele não gera, ele converte. Não tem como nós gerarmos energia. Tem como nós convertermos energia. Beleza? Muito bem. Então, o gerador converte qualquer modalidade de energia em energia elétrica. O gerador tem essa representação aqui no circuito. Ó. Esse carinha aqui é o nosso gerador. O nosso gerador está nesse desenho aqui, ó. Então, nesse retângulozinho pontilhado aqui, está representado o nosso gerador, ok? Quem são cada um desses carinhas aí? Bom, nós sabemos que o traço maior representa o polo positivo e o traço menor representa o polo negativo, ok? Maior potencial, menor potencial. Já sabemos disso. O E, galera, a gente troca aqui. Quando a gente via geradores que eram chamados geradores ideais, e eu já vou comentar o que é um gerador ideal e o que é um gerador real, quando nós víamos geradores ideais, nós tínhamos a letra U aqui, que é a diferença de potencial. Nós vamos trocar agora esse cara por um epsilon. O que significa esse epsilon? Esse epsilon é o FEM, força eletromotriz. É o máximo valor escrito no gerador, ok? Nós temos aqui, então, a nossa força eletromotriz. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Dentro do gerador, nós temos um gasto de energia. O que o gerador faz? Converte qualquer modalidade de energia em energia elétrica. Beleza? Ao fazer essa conversão, tem um consumo de energia aqui dentro. Vai passar corrente nessa resistênciazinha pequena, representado pela letra R, minúsculo. O R minúsculo significa resistência interna do gerador, ok? E vai consumir energia via efeito Joule. Lembram do efeito Joule? Dissipação de energia elétrica em forma de calor. Beleza? Muito bem. Então, nós temos aqui o efeito Joule lá dentro do Rzinho. Maravilha. Então, nós temos força eletromotriz, um Rzinho, ok? Que é a resistência interna do gerador, e ele vai consumir energia. Esse cara aqui é o meu circuito, né? Representa todo o meu circuito, que pode ser um circuito em série, um circuito em paralelo, um circuito misto. Esse cara aqui é o resistor equivalente de qualquer circuito que eu tenha na minha situação. Beleza? Muito bem. Então, está apresentado aí o que é um gerador. A função do gerador, então, é fornecer energia elétrica para o circuito. Converte aqui dentro, tem um consumo de energia aqui, e
e ele fornece energia para o circuito elétrico, ok? Beleza. Então, esse é o nosso gerador. Muito bem. Nós temos, então, que consertar as nossas equações, porque até agora nós consideramos um gerador ideal. E agora vamos dar a diferença do gerador ideal para um gerador real. O gerador ideal é aquele que não consome nenhuma energia ao fazer essa conversão, certo? Quando ele converte, por exemplo, uma pilha em energia química em elétrica, se ela for uma pilha ideal, não existe gasto de energia nessa conversão. E nós sabemos que na prática isso não existe. Por isso se chama gerador ideal. São situações idealizadas, não existem na prática. Na prática ele vai consumir energia. Quando nós tínhamos um gerador ideal, nós tínhamos uma equação para usar, que era o URI. Certo? Equação muito simples, bastante útil, vai continuar sendo útil para a gente aqui em resoluções de exercício. Mas nós vamos consertar essa equação, nós vamos melhorar a interpretação dessa equação, adicionando a interpretação de geradores. Então, nós vamos ter uma equação de gerador, ok? A equação do gerador, ela diz o seguinte: a DDP que eu tenho no meu circuito continua sendo U, ela é igual ao máximo fornecido pelo meu gerador, força eletromotriz, menos o que é gasto aqui dentro. Esse cara aqui ele vai consumir uma energia de que forma? R vezes I, que é a DDP consumida dentro do próprio gerador, ok? E nós temos a equação do gerador. Galera, essa equação é muito importante que vocês apliquem sempre que vocês tiverem um gerador com resistência interna, que significa consumo de energia dentro do gerador. Beleza? Tranquilo. Essa equação, galera, ela leva um gráfico. E esse gráfico tem dois pontos muito importantes que precisam ser discutidos. Então, vamos graficar essa equação. Bom, vocês sabem fazer gráfico muito melhor do que eu. Essa equação é uma equação de primeiro grau, certo? Ela pode ser dita como uma função afim, uma função do primeiro grau, beleza? É uma função de U em função de I, certo? Nós temos U aqui no eixo Y e I no eixo X, ok? U em função de I. Esse gráfico, galera, é um gráfico decrescente. Por que decrescente? Olha aqui esse cara. Esse fator aqui ele é negativo. Quanto maior for a corrente, maior é esse fator. E como ele faz parte da subtração, então menor será o meu resultado. Isso dá um gráfico decrescente. Então ele sai de um valor alto e vai decrescendo, ok? Até atingir o seu valor limite. E esses dois pontos aqui são pontos importantes de entenderem na equação do gerador. Beleza? Quem são esses pontos? Bom, esse ponto aqui acontece quando a corrente é igual a zero. Corrente igual a zero, zero vezes isso vai dar zero. Ou seja, U igual a epsilon. Uma coisa já dita, né? O máximo valor que eu tenho do gerador é o epsilon, é a força eletromotriz. Agora, dito aqui no gráfico do gerador, ok? E quando que esse cara, como que eu vou atingir esse cara aqui? Esse cara vai ser atingido quando U for igual a zero. Se eu colocar aqui, ó, U igual a zero, eu não tenho DDP, ou seja, eu não tenho nenhuma energia fornecida para o meu circuito. Toda a energia é consumida dentro do gerador, ok? E essa corrente aqui, então, a gente dá o nome de corrente de curto-circuito. O que significa corrente de curto-circuito? A corrente de curto-circuito, ela acontece quando não tem DDP fornecida para o circuito. Ou seja, toda a energia é consumida dentro do gerador. É como se eu pegasse um fio sem resistência nenhuma e ligasse no polo positivo e no polo negativo da pilha. Isso descarrega a pilha em tempo recorde. Faz a pilha esquentar demais até ela descarregar. Ok? Como que eu determino essa corrente de ICC? Se eu colocar zero aqui, ó, colocando zero, esse cara negativo vai passar para lá positivo, Rzinho vezes I igual a epsilon,
E a corrente de ICC, então, vai ficar epsilon sobre Rzinho, corrente de curto-circuito. Aqui é muito importante dizer o seguinte, galera. A corrente de curto-circuito só depende do gerador. Corrente de curto-circuito não depende desse circuito. Não importa o circuito que eu tenho aqui. Por quê, professor? Porque não vai ter dependendo do circuito. Não importa se a resistência é alta, se é baixa. Só depende do próprio gerador. Ok? Muito bem. Definido o que é um gerador, definidas as nossas equações para gerador, definidos os pontos importantes do meu gráfico, eu vou falar sobre associação de geradores. Nós podemos associar geradores em série e geradores em paralelo. Acompanhe comigo as duas situações. Então, aqui, ó, primeira situação. Nós temos aqui um gerador em série, beleza? Nesse gerador aqui, eu tenho, percebam o seguinte, galera. Nós sabemos que a corrente sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Isso aqui é crucial para entender isso que nós estamos estudando. Beleza? Muito bem. Então, ó, tudo que sair do polo positivo e entrar no polo negativo será chamado de gerador. Beleza? Então, ó, saiu do positivo, vai chegar no negativo. Gerador 1 vai sair do positivo, saiu do positivo, deu a volta, entrar no negativo. Gerador 2 saiu do positivo, deu a volta, entrou no negativo. Gerador 3. Então, eu tenho 3 geradores ali, eu tenho 3 pilhas. Como elas estão no mesmo ramo, a corrente que passa em um é igual à corrente que passa em todas. Nós já vimos isso para resistores. Beleza? Então, os 3 geradores estão em série. Isso significa o seguinte, qual é a motivação? Por que fazemos isso? Nós fazemos isso pelo seguinte motivo. Quando eu faço isso, a força eletromotriz total é a soma das forças eletromotrizes. Então, a força eletromotriz equivalente, ela será ε1 mais ε2 mais ε3. 3 pilhas de 1,5 volts, eu vou somar as forças eletrimotrizes das 3 pilhas, ok? Só tem um porém, galera. Também somará os resistores equivalentes, os resistores internos de cada gerador. Então, nós teremos um Rzinho equivalente, que será R1 mais R2 mais R3. Então, as características do meu gerador equivalente serão essas duas aqui, ó. Ele terá uma força eletromotriz equivalente, que é a soma das forças eletromotrizes, mas ele também terá uma resistência interna equivalente, que é a soma das resistências internas. Ok? Se você compra 3 pilhas de 1,5 volts e vai colocar na tua calculadora em série, significa que a sua calculadora vai funcionar em 4,5 volts, soma das forças eletromotrizes. Ok? O outro jeito de associar é desse jeito aqui, ó. Nós temos quem? Nós temos 3 geradores, agora não em série. Nós temos em paralelo. Nós temos nós, né? Um nó, 2 nós. Então, nós temos 1, 2, 3 geradores em paralelo. Qual é a principal característica de uma associação em paralelo? A associação em paralelo tem como principal característica ter a mesma DDP. Todos têm a mesma DDP. Ok? Então, todo mundo aqui, ó, para funcionar bem, tem que ter a mesma DDP. Logo, eu vou fazer isso aqui, ó. Os épsilons têm que ser iguais. As resistências internas não necessariamente serão iguais, mas na maioria dos casos são iguais por questões de simplificação, ok? Então, vamos analisar o caso em que elas são iguais, ok? Então, epsilon em paralelo com epsilon, em paralelo com epsilon. Qual é o epsilon equivalente? O epsilon equivalente é igual a epsilon, porque é uma associação em paralelo. Não muda. Sempre que você tiver geradores em paralelo, ok? A DDP de um tem que ser igual a DDP de todos. Beleza? Muito bem. E o resistor? Nós temos aqui, ó, 3 resistores em paralelo. Se eles são idênticos, o resistor equivalente dessa situação vai ser Rzinho sobre 3.
Se eu tiver 4 geradores, Rzinho sobre 4. Rzinho sobre N. N é o número de geradores que eu tenho em paralelo. Vocês podem se perguntar assim, professor, então qual é a vantagem de fazer uma associação em paralelo de geradores? A grande vantagem está aqui, galera. Ó. Essa é a grande vantagem. O que eu estou fazendo com o resistor equivalente? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo, ok? Se eu diminuo o resistor equivalente, eu diminuo essa parte. Essa parte significa energia consumida, energia perdida. Quanto menor for R, menor a energia perdida. Isso significa que maior é o rendimento do teu gerador. Significa que ele vai funcionar por mais tempo, certo? Se você tem uma pilha, e a pilha funciona um dia no teu equipamento, se você colocar 2 pilhas em paralelo, ela não vai funcionar 2 dias, ela vai funcionar mais do que 2 dias, porque o resistor equivalente vai diminuir, a energia consumida em cada pilha vai diminuir, e isso vai dar um tempo de funcionamento maior do que 2 dias. Então é mais vantajoso você colocar 2 pilhas em paralelo do que comprar uma pilha por dia, ok? Porque o rendimento delas será maior. Entenderam, galera? Tranquilo? Muito bem. Essa foi a nossa condição de geradores e agora nós vamos aprender receptores para que nós possamos aplicar isso em um circuito simples. Beleza? Acompanhe comigo aí, receptores. Muito bem, galera. Vamos lá fazer o estudo dos receptores para a gente estudar os circuitos simples, ok? Muito bem. O que é um receptor? Bom, enquanto o gerador é aquele cara que converte qualquer outra modalidade de energia em elétrica, o receptor ele faz o contrário. Ele converte energia elétrica em outra modalidade de energia. Então, ele pega energia elétrica e converte em mecânica. Pega energia elétrica e converte em luminosa. Pega energia elétrica e converte em térmica. Opa, não. Aquele cara que faz a conversão de energia elétrica em energia térmica não é receptor. Nós já estudamos. O que é? Resistor. Galera, o resistor ele é responsável pelo efeito Joule. É ele que faz a conversão da energia elétrica em térmica. Tirando a térmica, quando eu tenho conversão de elétrica nas outras modalidades de energia, eu tenho receptor. Os exemplos que a gente usa com maior frequência são os motores, né? Os motores elétricos. O que o motor elétrico faz? Converte energia elétrica em movimento. Movimento, energia mecânica. Beleza? Tranquilo? Então acompanhem comigo aqui, ó, o estudo desse circuito aqui. Nós temos 2 candidatos a geradores. ε1 com sua resistência interna R1, ε2 com sua resistência interna R2. E o resistor equivalente do circuito, que pode ser qualquer coisa que nós tenhamos aqui. Então, isso aqui é sempre o equivalente. O equivalente nós já sabemos como achar, né? Associação em série, associação em paralelo, associação em mista. Nós já sabemos encontrar o resistor equivalente. Beleza? Muito bem. O que acontece aqui, galera? Acontece o seguinte. Você sempre vai fazer o estudo da corrente saindo do polo positivo em direção ao polo negativo. Professor, por onde eu começo? Do ε1 ou do ε2? Você sempre vai começar do maior valor, ok? Vamos supor que você tem aqui 30 volts e aqui tem 20 volts. Você vai começar com esse cara 30 volts. Por quê? Pelo seguinte, galera, o gerador ele tem que ser maior do que o receptor. Pelo seguinte, se o receptor é aquele cara que pega elétrica e converte em outra, e o gerador é aquele que fornece elétrica, a energia fornecida deve ser maior do que a energia recebida. Ok? A energia fornecida tem que ser maior do que a energia transformada lá no receptor. Eu não posso pegar 20 de elétrica e transformar em 30 de mecânica. Não existe isso. Da onde você está criando energia? Ok? Então, o gerador sempre será o maior valor. Aquele cara que tem o maior valor será o nosso gerador. Beleza? Então, suponha que ε1 é maior do que ε2. Ou seja, estou dizendo que o gerador, o ε1, com certeza é gerador.
fazendo a corrente sair desse cara, vai percorrer o meu circuito, ok? Vai chegar por aqui. Olha por onde a corrente está entrando. A corrente está entrando pelo polo positivo. Só que no ε1, que eu disse que é um gerador, a corrente vai entrar por qual polo? Pelo polo negativo. Nós vimos anteriormente que os geradores eles são conhecidos pela corrente sair do polo positivo e entrar pelo polo negativo. Quando isso acontecer, com certeza é um gerador. Beleza? Nesse caso aqui, a corrente está entrando pelo polo positivo e saindo pelo polo negativo. Esse cara, galera, não é um gerador. Ele é um receptor. É esse método que nós usamos para reconhecer um receptor dentro de um circuito. Nós pegamos o maior valor, fazemos o estudo, ok? E fazemos o sentido da corrente. Se entrar pelo polo positivo, é receptor. Se entrar pelo polo negativo, é gerador. Entendido isso? Ok? O que acontece aqui? Esse cara fornece energia para o meu circuito e fornece energia para o meu receptor. Vamos dizer que é um motor. Então, esse cara, que é o fornecedor de energia, ele fornece energia para duas coisas. Parte para o circuito, parte para o motor. Beleza? A nossa ideia, então, é saber qual é a parte que cada um recebe. Quanto que o circuito recebe? Quanto que o receptor recebe? Para o receptor, nós também temos uma equação. Beleza? Vamos lá. Lembrando da equação do gerador. Equação para o gerador. O nosso gerador era U igual a Y menos R vezes I. Ok? Essa é a equação do gerador. A equação do receptor será o quê? U é igual a Y mais R vezes I. E para não confundir gerador com receptor, nós colocamos um linha aqui e um linha aqui. Quem que esse cara é? Ele é a força contra-eletromotriz. Ela tem o sentido oposto da força eletromotriz. Ela tem a interpretação oposta da força eletromotriz. Por isso se chama força contra-eletromotriz. Ok? Então, nós temos aqui a equação do receptor. Vamos fazer um gráfico e interpretar essa equação aí. Gráfico de U em função de I. Também é uma equação do primeiro grau, mas agora não é uma equação decrescente, e sim uma equação crescente. Então, quando eu tenho I igual a zero, U igual a Y'. Vai começar com um valor aqui. Só que, à medida que a corrente aumenta, já que é uma soma, o U também aumenta. Então, uma reta crescente. Ok? Beleza? Qual é o significado disso? O significado disso é o seguinte. Esse cara é o que o receptor converte. Se ele é um motor, por exemplo, ele sempre vai fazer a conversão disso aqui em mecânica. Agora, quanto que ele vai receber para fazer essa conversão? Aí é o meu U. Quanto maior é a corrente, significa que mais ele recebe para fazer a conversão. Perceba a diferença entre o gerador e o receptor. Isso aqui é a saída do gerador. Isso aqui é a entrada do receptor. Isso aqui é o que o gerador fornece de energia para o meu circuito. Isso aqui é o que o receptor recebe de energia do meu circuito. Beleza? E nós temos a nossa equação de receptor. Para encerrar a nossa aula, vamos falar da lei de Pauli. A lei de Pauli é uma lei de circuito simples, ok? É para esse carinha aqui. Como que eu faço para resolver esse carinha aqui, professor? Como que eu faço para resolver um circuito com essa cara aí, professor? Eu uso a lei de Pauli. O que a lei de Pauli diz? Esse circuito é um circuito de malha única. O que significa isso? É um circuito que não tem nó, não tem divisão de corrente. Então, a corrente que passa em um equipamento é igual a corrente que passa em todos os equipamentos. Isso significa uma única malha, um único caminho para a corrente. Beleza? Quando você tem isso aqui, a lei de Pauli diz o seguinte: a corrente do circuito
ela será calculada da seguinte maneira. Somatório das forças eletromotrizes, símbolo do somatório. Vamos supor que você tem 3 geradores em série. E a gente sabe como determina um gerador, pela entrada, pela saída e entrada da corrente. Saiu do polo positivo, entrou no polo negativo, gerador. Saiu do negativo, entrou pelo positivo, receptor. Menos somatório das forças contra-eletromotriz dividido pelo resistor equivalente do circuito Rzão mais Rzinho, que é resistor equivalente tanto de gerador quanto de receptor. É a soma de todos os resistores que você tem no circuito. Com isso aqui, galera, nós conseguimos encontrar a corrente que passa no circuito. Beleza? Para não ficar só em explicação, vamos fazer um exemplo numérico para ficar bem fixado isso aí? Então, vamos desenhar um circuito da seguinte maneira. Nós temos aqui um candidato a gerador com 30 volts e uma resistência interna de 2 volts. Nós temos outro candidato a gerador com uma DDP de 20 volts, uma força eletromotriz, desculpa, e uma resistência interna de 4 ohms. E nós temos um outro carinha aqui, candidato a gerador, de... Quanto aqui? Posso colocar... Vamos dar um chute aí. Vamos dizer que esse cara aqui vale 15 volts. Com uma resistência interna de 5 ohms. E nós temos ainda a nossa resistência de circuito, ok? Nossa resistência de circuito. E a resistência de circuito aí, nesse caso, então, ela vai valer 10 ohms. Ok? Beleza. Então, eu tenho um circuito que é um circuito de malha simples. O que o problema quer que eu determine? O problema quer que eu determine a corrente do circuito. O que eu vou fazer? Vou analisar os 3 candidatos. Primeiro candidato, segundo candidato, terceiro candidato a gerador. Ok? Os meus candidatos aqui, 30, 20 e 15. Com certeza, o maior deles é meu gerador. Então, ó, vou começar com esse cara aqui. Aqui está o polo positivo, aqui está o polo negativo. A corrente sai daqui e vai fazer este caminho aqui. Beleza? Então, posso classificar assim, ó. Esse aqui é um gerador. Ok? Primeira classificação. Olha por onde a corrente entra nesse cara. Está entrando pelo polo positivo ou pelo polo negativo? Polo positivo. Então, esse cara não é um gerador. Esse cara é um receptor. Ok? Então, eu tenho a classificação desse cara como um receptor. Beleza? E a corrente saiu aqui, já que o receptor saiu do polo negativo, vem para cá. Olha por onde a corrente vai entrar. Vai entrar pelo polo negativo. Entrou pelo polo negativo, é gerador, ok? É o que vai acontecer com esse cara aqui também. Então, nesse circuito, nós temos 2 geradores e um receptor. Geradores fornecem força eletromotriz, enquanto receptores fornecem força contra-eletromotriz. E eu consigo, então, calcular a corrente do meu circuito. Ok? Qual é a corrente do meu circuito? A corrente do meu circuito será, então, usando a lei que nós acabamos de aprender. 2 geradores, 2 forças eletromotrizes. 30 mais 20 é o somatório das forças eletromotrizes. 30 mais 20, 50 volts. Ok? Menos, eu só tenho um receptor, que é 15. Beleza? 15 volts de receptor. Então, só tem um, ele é o único receptor que entra aqui. Menos 15 dividido, somo todos os resistores do meu circuito. 2 mais 4, 6, mais 5, 11, mais 10, 21. Ok? 21. Beleza?
E aí nós temos a corrente do nosso circuito. 50 menos 15, 35 e 21. Dá para simplificar isso aqui, né? Posso dividir em cima e embaixo por 7. 35 dividido por 7 é igual a 5. E 21 dividido por 7 é igual a 3. Ou seja, eu tenho uma corrente de 5/3 de ampere. Beleza, galera? Entenderam o circuito simples? Esse é o circuito simples, circuito de malha única, e nós usamos a lei de Pauli para resolver. A única dificuldade é sempre interpretar o que nós temos de gerador e receptor. Galera, um detalhe muito importante aqui. Se o problema tem um desenho aqui, ó, com um voltímetro bem aqui, voltímetro no gerador 1, e ele pergunta qual é a leitura do voltímetro. O que você faz para encontrar a leitura do voltímetro nesse caso aí? Muito bem, galera. Você vai usar a equação do equipamento em questão. O que esse cara é? Gerador ou receptor? Gerador, ok? Então, para encontrar a DDP, eu vou usar a equação do gerador. Qual é a equação do gerador? O DDP, que é o que eu quero, igual a epsilon menos R vezes I. Então, olha só. U é igual a epsilon, o maior valor, que está aqui, 30, menos Rzinho, resistência interna do meu gerador, vezes I. Já que é um circuito de malha simples, a corrente é igual para todos, 5/3. Então, 5/3, ok? A leitura do meu voltímetro aqui, então, será 30 menos 10/3, ok? 30 menos 10/3, eu faço 90 menos 10/3, e isso dá 80/3 volts. Tranquilo? Beleza? E se ele perguntasse essa leitura aqui, ó, outra cor, e se ele perguntasse essa leitura aqui, ó, tem um voltímetro aqui, perguntou essa leitura. Quem que esse cara é? Esse cara é um receptor. Ao invés de usar a equação do gerador, eu vou usar a equação do receptor. Então, ficaria U, né? Eu escreveria a equação para esse cara assim, U igual 15, força contra a eletromotriz, ao invés de menos, mais 5 vezes 5/3, ok? E aí você resolveria isso aqui para encontrar. Entendido, galera? Ok? Para terminar a nossa aula de geradores e receptores, vamos falar sobre rendimento do gerador e rendimento do receptor, ok? E aí nós encerramos nosso estudo de geradores, receptores e circuitos simples. Acompanha comigo aí. Muito bem, galera. Para nós encerrarmos nossa aula, então, vamos falar sobre rendimento de geradores e receptores. Para falar de rendimento, nós temos que lembrar potência, né? Aqui nós temos, então, várias fórmulas de potência. Vamos lembrar cada uma. Nós temos o PUI, potência útil, ok? Essa potência é usada dentro do circuito, então nós classificamos ela como potência útil. Por exemplo, o teu circuito é um chuveiro. A potência útil é a potência consumida dentro da resistência do chuveiro. Essa é a potência útil. Como que eu calculo ela? DDP do circuito vezes a corrente do circuito. PUI. PRI, potência dissipada também no circuito. Olha o Rzão. O Rzão é resistência de circuito. A equação de baixo também é PRI. Só que eu troco Rzão por Rzinho. Rzinho é resistência interna do gerador ou do receptor, ok? Então, também é potência dissipada, só que não dentro do circuito, e sim do gerador ou do receptor. Beleza? Então, se o problema quer energia dissipada dentro do gerador ou do receptor, está aqui, ok? Se eu usar a força eletromotriz, eu estou usando o máximo valor do gerador. Vezes a corrente, eu tenho a potência total. Potencial não, né? Potência total. Beleza? E daí nós tiramos o rendimento. Como que nós calculamos o rendimento de qualquer coisa? Potência útil por potência total. Potência útil, PUI, U vezes I. Potência total, epsilon vezes I. Como U é igual para os dois, cortou o I com I,
potência ou rendimento é igual a DDP por força eletromotriz. Quanto maior for a DDP, maior é o rendimento, melhor é o seu gerador. Quanto menor a DDP, o contrário do que eu falei. Isso para um gerador, ok? E para o receptor? Para o receptor inverte, a parte útil do gerador é o que ele converte. Por exemplo, a parte do motor é isso aqui que me interessa. Então, essa é a parte útil do receptor, ok? Então, epsilon', que é a força contra a eletromotriz vezes I, dividido pelo total que o receptor recebe, que é o U, certo? Vezes I. Cortei o I de novo, epsilon' sobre U. Lembrando, no gerador, U menor do que epsilon. No receptor, epsilon' menor do que U. Beleza, galera? E com isso, então, nós encerramos a nossa parte de circuito simples. Aprendemos o que é gerador, aprendemos o que é receptor e vimos rendimento tanto de gerador quanto receptor. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê aquele like, compartilhem e ativem o sininho. Beleza? Até a próxima aula e um abraço do Irmão Fio para vocês. Valeu, galera! Até a próxima!